Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a obra de Victor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, o Município e o Regime Representativo no Brasil, publicado pela editora Companhia das Letras no ano de 2012. Lembrando que essa obra aqui é a 7ª edição. Então assim, o Caderno de Resenhas traz para discussão uma obra clássica da política brasileira. E por que o caderno resgata, então, essa obra clássica? Porque nos traz elementos para a gente discutir a relação entre o Estado e os empresários. Até que ponto o público se submete ao privado e até que ponto o privado toma conta do público. Porque a obra de Victor Nunes Leal nos traz elementos para a gente pensar essa relação. Uma vez que a relação entre o Estado e os empresários, ela é um fruto da história. No Brasil, ela é um fruto da história. Ou seja, foi se desenvolvendo durante os anos, culminou nesses esquemas aí, nessa apropriação do Estado por parte de determinadas figuras políticas e determinados empresários aí brasileiros. Então assim, é por isso que o Caderno de Resenhas traz então a obra de Victor Nunes Leal para a discussão. Já é uma obra publicada em meados do século XX, mas que nos apresenta elementos interessantes aí para a gente discutir a política brasileira. Então, em Coronelismo em Chá de Voto, Nunes Leal aborda os problemas que marcaram o Brasil durante o século XIX e que absorveu ainda parte do século XX. Ou seja, o fenômeno do coronelismo e as suas consequências políticas. Consequências essas que se desencadearam pela absoluta inexistência das relações entre o Estado brasileiro e a sociedade civil. No primeiro momento, vale ressaltar que durante o século XIX, o Brasil possuía em seu bojo uma população basicamente agrária e uma economia com viés escravocrata. Logo, as decisões políticas e o direcionamento do Estado estavam inseridos nesse contexto. Além do mais, não existia uma organização burocrática que fosse capaz de dar conta das demandas políticas existentes no interior do país. Além da desorganização burocrática que revestia o país, há de se considerar que a luta política, que marca basicamente todo o século XIX, estava no sentido de proporcionar a centralização do poder no país. Havia várias revoltas eclodindo em várias regiões e estados do Brasil. A centralização política brasileira vai se assentar sobre a estrutura agrária, o que fornece munição ainda maior para a fecundação dos fenômenos políticos brasileiros. É sobre a desorganização burocrática que o fenômeno do coronelismo se desenvolve e cria raízes em território brasileiro. O coronelismo se estabelece através da parceria entre o poder público e os chefes locais dos municípios brasileiros. Essa relação vai ser capaz de influenciar o sistema político na medida em que a política dos municípios fica nas mãos de uma elite com característica agrária, latifundiária e escravista. Mas qual era a função dos coronéis e quais as suas atividades? Os coronéis mandavam na política brasileira por possuírem basicamente os pilares de sustentação do país, na medida em que eram os responsáveis pelas grandes extensões de terra e por possuírem, acima de tudo, condições financeiras para tornar os trabalhadores rurais dependentes de suas vontades. Os coronéis manobravam politicamente no sentido
de possuírem carta branca no município em troca de apoio eleitoral aos candidatos do governo. É sobre esse contexto que nasce e se prolifera o voto de cabresto e se desenvolvem as relações políticas. A contribuição da obra de Leal vem no sentido de apontar que o Estado brasileiro foi apropriado por parte do poder privado. O coronelismo não está relacionado apenas à compra de voto ou voto do cabresto. Está, sobretudo, calcado nos cargos do Estado, na figura do poder, ou seja, na apropriação do próprio Estado, na medida em que os coronéis poderiam ou podiam colocar figuras em cargos chaves do Estado, como, por exemplo, na polícia, através da indicação de membros da sua família ou amigos, e assim o Estado se estabeleceu e se desenvolveu certa fusão entre o público e o privado. Leal aponta para a apropriação indébita do Estado brasileiro pelo poder privado, o que de certa forma cria raízes sobre o inconsciente coletivo brasileiro no sentido de apoderamento das coisas do Estado pela elite como um poder, como uma relação natural e normal, fazendo o sentido daqueles que possuem a força burocrática do Estado, estabelecendo forte vínculo com os esquemas de corrupção inerentes à política brasileira. A conturbada relação entre o governo federal, o governo estadual e o município é o ponto alto da obra, tendo em vista o minucioso estudo elaborado por Leal, utilizando as Constituições Federais de 1891, 1934 e 1946, onde o autor discorre sobre as atribuições dos municípios, assim como do processo eleitoral expostos nas cartas magnas citadas. O ponto que marca e vai contribuir de forma significativa à proliferação do coronelismo está situado sobre a liberdade que os estados da federação possuíam no sentido de regularizar a organização dos municípios. Nesse contexto, a obra política, a manobra política estava centralizada pelo Estado e este criava a relação com os coronéis, a ponto dos mesmos apoiarem os candidatos dos governos estaduais. Então, esses são os apontamentos da obra de Vitor Nunes Leal. E eles são importantes para a gente entender, então, o mecanismo político, os mecanismos políticos aí colocados, e que vão estar relacionados com a apropriação do Estado por parte de uma determinada elite. Bom, então essa aí foi a obra de Vitor Nunes Leal. Espero ter contribuído aí para as discussões, E se você gostou do vídeo aí, dê um like, acesse o canal lá, Caderno de Resenhas no YouTube, e grande abraço a todos.